Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, pessoal, é com grande entusiasmo que vamos dar início agora a um painel que vai explorar um tema que é ao mesmo tempo universal e pessoal: o sucesso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui o que é sucesso, para cada um de vocês, cada um vai ter uma resposta diferente. Não é verdade? Porque isso está totalmente conectado à sua visão de mundo, às suas percepções, aos seus valores. Para uma pessoa, sucesso pode ser, por exemplo, acumular bens materiais, crescer na carreira, ao passo que para outra pode ser constituir uma família, enfrentar e vencer uma depressão, fazer uma viagem, ter amigos. A gente não sabe. Então, para cada um, sucesso significa uma coisa. E hoje temos a alegria de contar com a presença de 4 mulheres extraordinárias que trarão suas experiências valiosas sobre o que significa realmente ter sucesso. Elas irão nos guiar por um caminho que ultrapassa as definições, o drone, convencionais, abrindo espaço para reflexões sobre o sucesso em suas diversas dimensões. É um evento muito tecnológico, né? O drone está dando rasante aqui, né? Bom, nossa primeira convidada, ela é uma super empresária. E para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, eu vou pedir aqui a produção para rodar um vídeo. Toneladas de lixo que ainda são destinadas de forma incorreta. Para onde vai isso? A gente já consome 1,5 planeta anualmente. O que significa? A gente já tem um consumo de um planeta que não consegue se reestruturar. Tudo que a gente está assistindo que deixa a gente muito assustado. A gente teve sempre tudo em abundância. De muitas embalagens, muito plástico. Em 2050, a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. Mas ninguém faz nada. Nessa velocidade, o planeta não resiste. Como a gente pode repensar o modelo de consumo baseado no nível de destruição que a gente já fez até agora? A natureza, ela cresce. E nós temos que criar um modelo econômico que cresce. A palavra é regenerar. O setor da beleza hoje é um dos setores que mais poluem. Um salão emite 250 quilos de carbono por cadeira. Isso vai prejudicar a sua saúde de alguma forma. Principalmente o uso de produtos químicos. Então é a ideia de levar essa beleza consciente, essa beleza limpa. Nós temos produtos 92% natural, nós temos produto 98% natural. Sem contar que quando o corpo percebe essas moléculas naturais, ele vê isso como bioidêntico e ele começa o processo de cura. Então as nossas escolhas de hoje, elas impactam muito forte o de amanhã. Nós temos que fazer um processo de correção de uma trajetória, de um desenvolvimento completamente desequilibrado. O custo de não fazer nada hoje ficou muito mais alto do que o custo de fazer qualquer coisa. A sustentabilidade precisa de impacto real, de menos propósito no marketing e mais propósito por metro quadrado. Então, se as empresas não mudarem agora, daqui 20, 30 anos, os negócios delas podem desaparecer completamente. Even though it's just a bit of progress, at least it's progress that can give humanity hope. Don't think it's too late. Vamos receber agora a fundadora do primeiro e-commerce de beleza consciente do Brasil, com uma salva de palmas, Cris Dias. Bem-vinda, Cris. Obrigada. Obrigada. Maravilha. Nossa segunda convidada a compor esse painel é jornalista especializada em saúde integral. Ela é palestrante e é escritora. Ela apresentou, vocês devem lembrar, o programa Bem-Estar na TV Globo por mais de 8 anos. Ela é uma referência, pessoal, aqui no Brasil em bem-estar. Em 2019, ela desligou-se da emissora para fundar a Soumi, uma empresa que promove experiências, eventos e treinamentos para transformar pessoas e negócios através da comunicação, da conexão e da autoliderança. Com vocês, nossa querida Mariana Ferrão.
Bem-vinda. Bem-vinda, querida. Vamos encher esse painel de medalha agora, hein, pessoal? Vou chamar aqui para o nosso palco uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte brasileiro. Ela é bicampeã olímpica, é considerada uma das maiores jogadoras de vôlei de todos os tempos. Tenho certeza que muitos de vocês aqui já vibraram muito com ela, porque ela já trouxe muito orgulho para o nosso país. Com vocês, Sheila Castro. Bem-vinda. A nossa próxima convidada, ela é a cara aqui do Congresso Internacional de Felicidade. E eu estou falando literalmente, pessoal, porque ela é uma das cofundadoras desse evento, já deu palestra aqui, foi apresentadora por 4 anos consecutivos. Nós temos todos muito carinho e gratidão por ela. Além disso, ela é professora de Neurociência e Saúde Mental da Fundação Getúlio Vargas, do Hospital Albert Einstein e da PUC. E também é palestrante TEDx. E é ela quem fará hoje a mediação desse painel. Está vindo muito bem acompanhada de sua filha. Vamos receber com muito amor a Aline Castro. Bem-vinda, minha querida. O palco é todo seu, sempre foi. Nossa, que energia, hein? E a gente estava ali atrás, no backstage, escutando a banda dos Guerreiros do Amor, né? Um painel feminino com essa música, com essa canção, assim. Aí a gente até tirou os sapatos, né? Para a gente ficar bem à vontade aqui e receber a energia desse congresso maravilhoso. Estou muito feliz com a honra de pisar nesse palco novamente, acompanhada aqui da minha filhota, já no momento crítico, né? Na 38ª semana, já não era recomendado eu viajar, mas eu fiz questão, quando eu recebi esse convite, de dizer sim, para que ela pudesse, ainda na barriga, receber toda a energia maravilhosa desse evento que ocupa um lugar imenso no meu coração. Estou muito feliz de estar aqui ao lado dessas mulheres que eu admiro tanto, amigas queridas, e para falar de um assunto que é muito evidente na vida de todas elas, o sucesso. Mas aqui a gente quer fazer uma provocaçãozinha, né? Uma das aulas que eu dou num programa de pós em neurociência se chama Desmistificando o Sucesso. Porque a gente foi condicionado a ter muitas ideias do que é o sucesso na nossa vida, o que a gente tem que fazer para ter sucesso. E eu acho interessante porque eu recebo sempre relatos lindos assim, de pessoas que falam que essa ideia do que é o sucesso foi mudando ao longo da vida. E eu gostaria de começar por aí, meninas. Queria saber se ao longo da vida de vocês tinha algo que era considerado sucesso e que hoje é diferente. Se foi mudando isso também. Podemos começar por quem? Mari, você puxa? Bom, primeiro, prazer imenso estar aqui com vocês. A gente teve uma reunião antes de vir para cá. E a Sheila, que eu não conhecia, fiquei apaixonada, encantada pela sua pessoa, além de toda a sua história, que eu já era encantada. Então, uma honra estar aqui no Congresso pela primeira vez. Eu já tinha sido chamada algumas vezes, mas é o primeiro ano que eu posso estar aqui. E responsa, né? Começar esse painel aqui. Mas, quando você fala sobre essa pergunta, me vem a ideia de que, talvez, quando a gente olha para o sucesso... vou falar de mim, né? Quando eu olhava para o sucesso quando eu era mais nova, e eu vejo isso nos meus filhos também, especialmente no mais velho, a minha tendência, e eu nem sei se eu era uma pessoa que pensava muito no sucesso, tá? Mas em algumas vezes que eu estabelecia metas para mim mesma, eu considerava o sucesso um ponto de chegada.
Então, acho que talvez a primeira vez que eu estabeleci algo que eu queria, onde eu queria chegar, eu tinha 20 anos. E eu estabeleci uma meta para os meus 30. E eu cheguei a essa meta aos 29. E logo depois que eu cheguei a essa meta, era uma meta financeira. E logo depois que eu cheguei a essa meta, eu recebi um convite para sair de onde eu estava e para ganhar quase metade do que eu estava ganhando. Então, eu estava na Band na época e fui chamada de volta para a Globo. E quando eu tinha feito estágio na Globo, e aí fui para a Band depois, porque eu não fui contratada no estágio, quando o estágio da Globo terminou. E eu passei, então, 10 anos sonhando com aquela meta financeira. E aí, 9 anos e meio, eu cheguei à meta financeira. E recebi um convite, em forma de desafio, como disse o Prembaba, que era abandonar a meta que eu tinha perseguido durante 10 anos para recuperar um sonho, que era voltar a trabalhar na Globo. E naquele instante eu fui comunicar isso para a direção da Band e eles ofereceram dobrar a meta. E aí eu disse, sonho não tem preço. E foi naquele momento que eu percebi que o sucesso não era um ponto de chegada. E que o sucesso era uma jornada, era um caminho, era a cada passo. E eu acho que nesse caminho, hoje eu estou com 46 anos, eu entendo que hoje o sucesso, ele é, para mim pelo menos, né? Ele é fazer esse caminho de mãos dadas o tempo inteiro com aquilo que é essencial. Em nenhum passo do caminho negociar o inegociável. Então, eu acho que para mim hoje o sucesso ele é esse passo, um de cada vez. Meu coração está batendo forte agora. E é interessante porque quando meu coração bate forte, para mim é uma sensação de que eu estou falando algo que para mim verdadeiramente importa, assim. Então, é um lugar muito profundo essa construção de uma coerência que eu busco. E hoje eu acho que a minha ideia de sucesso realmente é não abrir mão da minha coerência. Poder falar aquilo que eu tenho vontade, mas mais do que isso, falar aquilo que eu estou realmente sentindo e agir de acordo com isso. E aí eu consigo sentir dentro do meu corpo essa harmonia reverberando. Acho que é isso. Oi, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês e dividir o palco. As conheci semana passada na reunião e foi incrível, já aprendi muito. O sucesso, para mim, mudou diversas vezes durante a vida. Eu lembro o primeiro contato que eu vislumbrei um futuro para mim, assim, que eu queria, foi com 10 anos de idade, que eu estava com minha avó na janela do nosso apartamento, olhando o time do Minas feminino sendo campeão brasileiro e sendo homenageado em cima do caminhão de corpo de bombeiros, passando na nossa rua. E eu comecei a querer estar em cima do caminhão de corpo de bombeiros com a medalha no peito. Passaram-se 3 anos, assisti minha primeira Olimpíada, e eu tinha 13 anos, e eu passei a querer ser campeã olímpica. Meu objetivo, ali era um sonho, né? Eu nem tinha colocado ainda como objetivo, porque eu acho que eu era muito nova para ter metas, assim. Era um sonho ser campeã olímpica, e ali seria o sucesso para mim, talvez o fim da jornada. E hoje, eu até trouxe as medalhas para falar que provavelmente a maioria me vê como uma pessoa de sucesso pelo que eu ganhei, né? Pelas minhas 2 medalhas olímpicas. Se quiserem ver depois de perto, podem ver. Nossa, gente, quem aqui não fica arrepiado, né? De estar... Vocês se lembram desse momento, assim, de estarem na frente da TV com esse timaço conquistando essas medalhas? Meu Deus do céu. E sou muito grata. A gente até conversou sobre isso. Conquistar as 2 medalhas, a primeira e a segunda medalha, foi uma felicidade, não só minha, tenho certeza que de todos os brasileiros, de todas as minhas companheiras de equipe, uma felicidade compartilhada que é muito mais legal. Mas o sucesso, para mim, hoje, eu não sei se a palavra é simples, mas é muito mais o meu dia a dia. É fazer o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, com as pessoas que eu amo.
é ter sempre uma energia boa para conseguir transbordar uma energia boa. Eu acho que aqui é o melhor lugar para a gente se abastecer dessa energia, né? Então, acho que o sucesso é isso, é felicidade, é gratidão, é harmonia, é poder estar compartilhando experiências diferentes de vida aqui, aprendendo muito. E, principalmente, chegar no final do dia, ter aquele tempinho com as minhas filhas, dormir em paz. Eu acho que sucesso para mim vai muito mais hoje nesse lugar do que o que eu conquistei ou o que eu ainda quero conquistar. Não que eu não almeje muitas coisas ainda profissionalmente, mas eu acho que o sucesso para mim é muito mais interno hoje, de coisas muito mais simples, talvez mais difíceis até, tá, gente? Mas mais simples do que as minhas 2 medalhas olímpicas. Bom, Aline, obrigado pelo convite do Congresso da Felicidade. Eu já estive sentada aí na cadeira igual a vocês, muito honrada de estar aqui sentada do lado dessas mulheres maravilhosas. E acho que eu vou trazer um pouquinho, né? Sucesso é sempre algo que a gente, né? Quando a gente começa a vida profissional, a nossa própria vida familiar, é algo que a gente coloca lá na frente como algo que a gente gostaria de ter, né? Através do dinheiro, da fama. E aí eu quero começar contando um pouquinho, né? Eu venho de uma família muito simples. Minha mãe cabeleireira, meu avô era um barbeiro naturalista vindo da Espanha. E a gente tem uma história muito de simplicidade, onde a minha mãe me deixava sozinha todos os dias e eu tinha que fazer meu próprio alimento enquanto ela trabalhava fazendo o cabelo das pessoas. E quando eu olhava para isso, eu falava, nossa, será que eu sou capaz de cuidar de mim? Né? Será que eu sou capaz de fazer meu próprio alimento? E conforme eu fui crescendo, e a profissão da minha mãe, na verdade, me tirava muito do convívio com ela, porque ela tinha sempre que trabalhar muito, com muita dificuldade. E eu falava, nossa, será que eu vou seguir essa profissão? Então, imersa nessas muitas questões, hoje segui a profissão, né? Eu tenho 51 anos, 2 filhos, com 30 e 29 anos. E quando eu estava ali começando a profissão como cabeleireira, eu olhava para essa jornada, né, de cabelo, de cuidar das pessoas, e pensava muito sobre o que era sucesso, né? Onde eu queria chegar. Então, na minha mente, naquele início, com 15 anos de idade, eu pensava na minha trajetória. E aí, quando a gente vem de um sentimento de falta, você sempre coloca lá na frente que você quer ter um carro, uma casa, visibilidade, um salão famoso. E aí você vai trilhando esse caminho, né? Para mim, esse por muito tempo foi um lugar de importância, esse caminho de você ter alguma coisa. E ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que Deus é muito maravilhoso e faz a sinergia do universo acontecer de tal forma que você vai descobrindo pequenas vitórias desse sucesso, né? E hoje eu percebo que a minha missão é cuidar das pessoas, é servir através da minha profissão, através dos nossos espaços, através dos produtos. Eu me formei em cosmetologia, me especializei em cuidado através da natureza. Então, para mim, sucesso hoje é o que eu faço todos os dias através de cuidar das pessoas. Sucesso é você estar conectado com a sua beleza natural, né? Com aquilo que vem do seu coração, que fala com seus valores, que fala com você estar presente naquele momento, de se conectar com aquele ser único que está na sua frente. Né? Hoje a gente está aqui em muitas pessoas e, de fato, falar sobre sucesso, no começo foi até um pouco incômodo, né? A gente falou ali na nossa reunião, porque eu falo assim, nossa, eu não acho que eu sou uma pessoa de sucesso, no primeiro momento. Não aquele sucesso, né? Aquele sucesso que está relacionado a dinheiro, a ter, a possuir algo. Mas sim, hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa de sucesso porque eu estou conectada com a minha própria natureza. E cada vez mais é que eu busco esse lugar.
Então, muito grata de estar aqui do lado de vocês, podendo compartilhar com todas essas pessoas aqui que vieram buscar eu vi que o tema do congresso é ancestralidade. Então, que a gente possa, através de pensar e sentir, se conectar com essa nossa individual ancestralidade. Que isso sim é sucesso. Que lindo. Sua fala, Cris, me lembrou não sei se vocês já viram, tem uma passagem, um trecho do Eduardo Galeano, que é um jornalista uruguaio que, nossa, que passagem que ele teve pela terra, né? E se chama Direito ao Delírio. Quem não escutou ainda, eu sugiro entrar no YouTube depois e procurar o Direito de Sonhar, Direito ao Delírio, né? E ele começa falando assim: para que serve a utopia, esse sonho, essas metas que a gente coloca? Às vezes, assim, bastante audaciosas, né? E vai se mudando ao longo da nossa vida, a gente vai traçando novos objetivos, novas metas, enfim. A Sheila contando ali de se visualizar lá no caminhão de bombeiros, né? A Mari de se visualizar fazendo aquilo, uma meta financeira também. Independente de qual seja, né? Para que serve isso? Daí ele fala: a utopia ela é como a linha do horizonte. Quanto mais a gente caminha, mais ela se afasta. Porque ela também vai se moldando, vai se mudando, né? Então, para que ela serve? Para que a gente sonha? Para que a gente traça esses planos? Se quanto mais a gente caminha, mais ela se afasta. Aí ele responde: é exatamente para isso que ela serve, para a gente caminhar, para a gente continuar avançando, para a gente evoluir, né? E é muito legal, assim, observar ao longo da nossa vida o quanto vai se modificando isso, o quanto novas prioridades vão entrando, né? Agora, nesse momento, meu Deus do céu, como... Agora estou entendendo, né? A maternidade, a paternidade, assim, o que é realmente, assim, a prioridade da vida. E eu tive a sorte de ter um chacoalhão na adolescência que foi tão valioso para mim. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Alemanha, que tinha sido uma grande vitória, a realização de um grande sonho para mim. Eu estava muito focada, estudando para um vestibular super concorrido, era a minha meta, era o meu objetivo passar, então eu estava ali super concentrada, focada naquele estudo e tal. E eu venho de uma cidade pequena do interior do Paraná, e eu me lembro de estar num feriado, assim, lá na minha cidade, e eu comecei a pilhar uma amiga minha de escola, que eu via muito potencial nela. E eu falava para ela assim: você tem que estudar, fazer uma faculdade fora, você tem que... Nossa, certeza que se você se inscrever no vestibular fora daqui, você vai passar e não sei o quê. E fiquei assim, ó, pilhando, enchendo o saco dela. Fiquei dias, era uma amiga muito próxima, né? E chegou uma hora que ela pegou e falou assim: Aline, esse não é o meu sonho, esse é o seu sonho. Para de me encher o saco com isso. Coisas que amigos de verdade fazem, né? E eu, assim, para mim, isso é tão óbvio hoje, mas naquela época não era. Como assim alguém não vai ter esse sonho de sair da cidade, de estudar numa grande universidade? Como assim? Naquele momento eu compreendi que o nosso objetivo ele é muito particular. Aquilo que é sucesso para a gente é muito particular. Ela não tinha plano nenhum de sair da cidade. Os sonhos dela eram diferentes. E assim como a gente se confunde, né, às vezes, querendo que as pessoas que a gente ama sigam determinados caminhos e tal, a recíproca também é verdadeira. Às vezes as pessoas que amam muito a gente também desejam isso, né, que a gente siga determinado caminho. Eu gostaria de saber de vocês, em que momento da jornada de vocês sentiram que desapontaram expectativas alheias, expectativas assim de quem amava muito vocês, de quem ama muito vocês, assim, para vocês serem fiéis a esse caminho que, como a Mari falou, né, ai, faz o coração bater mais forte ali. Em que momento assim, poxa vida, vou na contramão aqui, vão me criticar, mas é isso que eu vou fazer. Sheila, você tem essa clareza?
Tenho. Eu tenho um primeiro momento que eu achei que eu fosse desapontar e não desapontei, que foi quando eu decidi realmente me tornar jogadora profissional de vôlei, que diferente de país de primeiro mundo, Estados Unidos, quando a gente decide seguir a carreira profissional, a gente tem que abandonar estudo. E eu decidi mesmo, com 13 anos, eu falei, vou ser campeã olímpica. Mas quando chegou com 16 anos, eu tinha que optar. Vou fazer um vestibular, o Enem hoje em dia, ou eu vou ir para um time jogar profissionalmente. E nessa hora eu lembro que foi uma semana muito difícil para mim, e eu chorava muito, porque eu amava voleibol, eu sempre fiz. Sou muito grata de ter vôlei ter se tornado minha profissão, porque eu sempre amei. Eu falei, eu vou falar com a minha avó que eu não vou fazer vestibular, que eu não vou... Antes eu diria que eu achava que eu seria engenheira, eu tenho uma família de engenheiros, que eu não vou ser engenheira. E foram dias de muita ansiedade para falar disso com a minha avó. E minha avó, em todos os treinos meus, me levava, me buscava, assistia os jogos. E quando eu falei, ela falou, filha, segue seu... Eu fui criada para minha avó. Ela falou, filha, segue seu coração, eu quero ver você voar. Então, eu achei que eu fosse decepcioná-la nesse momento, mas foi uma pessoa que me fez seguir o meu sonho, a pessoa que mais me apoiou. E o segundo momento que eu sei que eu decepcionei muita gente foi em 2016, quando eu decidi parar de jogar vôlei. Foi minha terceira Olimpíada, uma Olimpíada que, lógico, eu gostaria de ter saído com mais uma medalha de ouro e não conseguimos, aqui no Rio. E em janeiro daquele ano, eu cheguei, eu acho que ao meu limite mental, assim. Acho que hoje em dia muitas pessoas diagnosticariam como um burnout, talvez, o que eu tive. E eu falei, depois da Olimpíada eu vou parar. E as pessoas, por quê? E não era com o objetivo de engravidar, o que se tornou depois. Aí eu falei, eu vou parar, e muitos times querendo que eu assinasse contrato, que essa negócio de contrato vai de janeiro até maio. Chegou maio, eu não tinha assinado com time nenhum. Chegou junho, eu não tinha assinado com time nenhum. E eu não falava também que eu ia parar. Falei, gente, estou focada só na Olimpíada. Aí passa a Olimpíada, eu falo, eu vou parar. Naquela época ainda não era tão forte o Instagram, mas eu já recebi tanto de mensagem de seguidores, de fãs. Não para, não para, não para. Parei, fui viver minha vida, minha verdade naquele momento. Eu precisava de um tempo, eu decidi engravidar. Demoraram 3 anos, nada é no nosso tempo, né? Como a gente pensa. E depois de 3 anos eu voltei a jogar, porque um convite do técnico da seleção brasileira para eu voltar para a seleção. E eu decidi voltar a jogar. Voltei a jogar, teve a pandemia. Foi assim, então foram 3 anos paradas, 6 meses jogando em pandemia. Aí eu falei, gente, voleibol não é mais para mim mesmo. Aí eu parei definitivamente, e as pessoas ainda falavam, você vai jogar, volta a jogar. Aí eu fiz um jogo de despedida em 2022, para realmente mostrar para todo mundo, não, minha decisão é essa. Eu sei que eu decepcionei muitas pessoas com isso, mas eu estou seguindo a minha verdade. E até hoje eu me pergunto, gente, eu deveria ter parado de jogar, eu não deveria? Aí você entra o lado financeiro, porque aí eu lembro que eu falei com a minha mentora de vida, minha grande amiga, que eu falei assim, nossa, mas você jogar vôlei é um dinheiro fácil. Ela falou, Sheila, dinheiro fácil, você voltou a jogar com as suas filhas com 8 meses, você deixando elas 1 mês sozinha, quando elas tinham 9, você perdeu os 9, os 10 meses dela, e sofrendo, que eu falava com você quase todos os dias, como que você fala que é um dinheiro fácil? Não é um dinheiro fácil. Ela falou, segue seu coração que você vai ser muito mais feliz. Então é isso, às vezes a gente decepciona pessoas que não sabem o que está dentro da gente, mas nos faz... A trajetória que a gente segue nos faz muito mais felizes. E é uma trajetória de muito mais sucesso. E eu sou muito feliz por essa decisão. Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou mais madura que eu era em 2016. Talvez eu teria feito de maneiras diferentes. Comunicaria para todo mundo o motivo. Eu guardei para mim. Mas eu sei que eu decepcionei, mas eu sei que as pessoas que me acompanham desde sempre sabem que eu tinha um motivo forte. E é muito... E é muito legal ouvir isso, né? Porque quando a gente está aqui no palco falando do passado, parece que todas as nossas decisões, elas foram muito firmes, assim. Então, eu decidi por isso e não vou olhar para trás, né? Não é bem assim. Tem todo um jogo interior, assim, de falar, será? Será que eu fiz a escolha certa? Será que era isso que eu deveria ter feito mesmo, né? E esse bancar, esse arriscar de uma mudança também não é uma coisa simples e acaba voltando, vez ou outra, né? Acaba voltando. Volta, gente. É o que eu falei, o voleibol, eu amo o voleibol, tanto que eu estava na comissão da seleção brasileira agora para Paris. Então, assim, vai fazer parte da minha vida para sempre, mas o que eu preciso de abrir mão para hoje estar integralmente no voleibol, que seja parte de comissão técnica, abrir mão do tempo
com as minhas filhas, que hoje são meus bens mais preciosos. Eu digo, junto com o autocuidado que eu tenho por mim hoje em dia, que eu acho que é o que me abastece e abastece minhas filhas, abastece todo mundo à minha volta, elas são minha prioridade. Então, para mim, é um preço muito pequeno a ser pago não estar mais no dia a dia do voleibol, fazendo 300 mil viagens e deixando para trás tudo que eu amo. Então, tem um preço a ser pago, lógico, mas o lado de ficar com elas é muito mais gratificante, de aproveitar cada momentinho e tem muito mais a ver com minha essência hoje, que eu acho que isso que é importante. Bom. Mari, você também fez muitas rupturas, né? Processos de morte em vida, assim. Como que fica essa questão interna para ti? E como que foi esse decepcionar do outro, apesar de estar tão conectada consigo, assim? Porque sou sua amiga, sei muito bem do seu processo, assim, eu sei da busca que você faz interna, de coerência, de estar muito alinhada àquilo que você realmente acredita e tal, mas como que é esse gerenciamento do entorno e o gerenciamento do que está fora e do que está dentro também nesses momentos de ruptura? Como que é para ti? Puxado. É puxado, e eu acho que isso inclui algo que eu acho que para mim é fundamental para a gente buscar ou perseguir esse sucesso que eu acredito que é essa coerência, que já foi dito nesse palco hoje, que é uma vontade, uma coragem genuína de se conhecer cada vez mais profundamente. Eu fiquei pensando na sua pergunta, e eu acho essa pergunta tão profunda, porque, primeiro, eu preciso dizer que eu já fui viciada em agradar as pessoas. E eu era uma pessoa viciada em agradar as pessoas, mas também muito boa observadora de pessoas. E quando a gente é viciada em agradar os outros, mas a gente é uma boa observadora de gente, normalmente a gente sabe o que cada pessoa quer ouvir. E a gente acaba falando só aquilo que a pessoa quer ouvir e acaba deixando de escutar a nossa própria voz. E eu sei que eu fiz isso durante muito tempo e essas repercussões ainda estão dentro do meu corpo, de várias maneiras. E eu percebi essa história da decepção pela primeira vez, né, da frustração da expectativa do outro, quando eu fui contar para as minhas professoras da escola que eu tinha decidido ser jornalista e que eu ia fazer jornalismo. E elas olharam para mim, especialmente a coordenadora, eu sempre fui muito boa aluna. Ela falou, nossa, que desperdício! Jornalismo? Achei que você ia fazer medicina, achei que você ia fazer engenharia. E eu tomei um susto com aquilo, porque eu não achava que existia um julgamento de qual carreira era melhor ou pior. Isso não existia dentro da minha casa, mas eu comecei a perceber que isso existia no mundo. E para mim aquilo foi um grande susto. E mais do que isso, quando eu falei que eu estava pretendendo prestar mais do que 2 universidades, elas falaram, imagina, você não vai prestar, né? Presta só a pública. Porque você acha que você não vai passar? Então, eu entendi ali que havia uma expectativa grande, até pelo próprio desempenho, né? E o quanto, quando a gente desempenha, quanto mais a gente desempenha, mais cresce a expectativa dos outros a nosso respeito. E eu acho isso duríssimo, especialmente vendo as crianças, meus filhos hoje, né? O quanto é importante a gente bancar que a gente vai frustrar o outro. E o quanto é importante a gente bancar também que a gente vai se frustrar no processo e tolerar o nosso desconforto com a nossa própria frustração das nossas próprias expectativas. E eu acho que talvez aí more o segredo do sucesso também. O quanto a gente tolera ficar nesse desconforto. E aí, a história de quando depois, né? Eu estava pensando, claro que a gente pensa em sucesso em relação ao trabalho, muitas vezes, talvez seja a associação mais fácil, mas tem um sucesso também em relação ao que se espera da vida pessoal. E eu acabei o meu primeiro casamento quando eu estava... Assim, eu descobri que o meu primeiro casamento acabou quando eu estava 4 meses casada. E os presentes estavam no armário, né, muitos ainda embrulhados, e as fotos da festa ainda nem tinham chegado. E eu decidi que eu ia me separar. E ali eu entendi também que eu ia frustrar muitas expectativas. E foi difícil essa decisão, eu aguentei mais um pouco, eu separei quando a gente completou 9 meses de casados. E depois casei outra vez com o pai dos meus filhos e depois de 14 anos me separei de novo. E aí eu senti mais fortemente a frustração de expectativa do meu pai
até pela dissolução da família e o medo, né, dos avós. Poxa, o que vai acontecer com essa família? Mas eu sabia que aquilo também era uma verdade para mim naquele momento e que eu precisava sustentar inclusive o desconforto de tudo aquilo para proteger a minha família, eu e meus filhos naquele momento. Então, o quanto você sentia ao mesmo tempo que você está frustrando a expectativa, mas que o amor está ali como base. A frustração de expectativa, pelo menos para mim, em relação à minha família, nunca significou uma quebra do amor. E isso, para mim, me deixava muito confortável. Beleza, eu posso frustrar sua expectativa. Como amigas, provavelmente eu já frustrei sua expectativa algumas vezes, você já pode ter frustrado as minhas. Mas a gente sabe que a gente se ama. E isso está na base. E para mim, talvez o meu auto-amor que está crescendo a cada dia, e é uma busca diária para mim, me amar cada vez mais e me aceitar do jeito que eu sou, me ajudou muito a aguentar essa frustração também da expectativa do outro. E quando eu tomei a decisão de pedir demissão da Globo, que até a gente brincou na nossa reunião, você me perguntou qual foi o momento que você sentiu o maior sucesso. Falei, foi o momento da minha demissão. Quando eu entrei na sala do diretor-geral e falei, eu quero sair, ali para mim foi um momento de grande sucesso, de bancar uma decisão que eu não tinha contado para ninguém, porque eu sabia que podia frustrar algumas expectativas, né? E foi interessante, porque talvez minha mãe já morreu há muito tempo, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Então, minha referência maior dessa frustração de expectativa ainda era, naquele momento, talvez meu pai. E eu não pude contar para o meu pai no dia que eu pedi demissão, que eu tinha pedido demissão, porque a minha avó, a mãe dele, morreu no mesmo dia. E foi muito interessante lidar com isso tudo dentro de mim, com a felicidade de ter tomado uma decisão tão importante e, ao mesmo tempo, com o luto da saída da Globo, mas com um luto que, naquele momento, era muito mais forte para mim, que era o da morte da minha avó. E a minha avó era aquela que me assistia, a única pessoa da família que eu sabia que me via todos os dias na TV ainda. E a minha preocupação ao deixar a TV era deixá-la sozinha, sem companhia, porque ela dizia: eu te assisto todos os dias, você é minha companhia. E eu tinha pensado muito sobre isso e eu achei muito sincrônico que ela faleceu no mesmo dia, né? Então, eu acho que essa frustração de expectativas, e depois, quando eu contei para o meu pai, ele super me apoiou, mas, obviamente, ele perguntou: você se planejou financeiramente? E agora a sua aposentadoria? Você já sabe o que você vai fazer? E, então, saber também que essas perguntas são perguntas de cuidado e de amor, né? E não necessariamente absorver essas perguntas como perguntas de cobrança. Eu acho que aí também é uma chave importante para você não se sentir cobrada. E hoje, eu acho que eu estou cada vez mais liberta dessa necessidade de agradar os outros e tentando perseguir, de fato, esse lugar de qual é a minha verdade interna, como a Sheila falou, e a minha coerência, né? E para ti, Cris? Eu posso dizer 2 momentos, que na verdade a minha mãe queria que eu fosse advogada, não queria que eu fosse cabeleireira, mas eu resolvi seguir a profissão dela. E eu vou trazer um contraponto aqui, de que eu acho que eu estou inserida num lugar que é o universo da beleza, onde eu me apresento, através do meu trabalho, como uma relação de reconexão com a sua beleza interior, né? Para mim, uma vez eu ouvi uma citação para os indianos: beleza é o que transborda o coração. Não é essa beleza superficial que a gente normalmente vê através do reflexo no espelho. Ela é mais profunda do que isso. E por que eu estou falando isso? Porque ser essa pessoa diferente dentro de um mercado onde a beleza tem máscaras e filtros 100% do tempo é um grande desafio. Mas, como a Mari estava falando, você buscar essa sua natureza interna, essa sua confiança e poder suportar, não ter que agradar 100% do tempo as outras pessoas, é um lugar de
disrupção, né? De você sair daquele esperado que todo mundo, quando olha para você, você é uma cabeleireira que tem 300 colaboradores, salões pelo Brasil, cosmetóloga, enfim, vai colocando um monte de coisa e quando as pessoas te olham, ela acha que você vai ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou de fato. Então, eu acho que, para mim, esse desafio do dia a dia de conquistar cada colaborador que trabalha dentro dessa beleza gradual, dessa beleza integral, cada cliente que acredita no trabalho e pode transformar a sua melhor versão e não a cópia de padrões externos, é no início um desafio de contraponto para cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande batalha que batalhamos juntos a cada momento que você conecta cada pessoa a essa beleza verdadeira. Então, para mim, acho que meu dia é um processo de estar alcançando novos espaços, novos momentos com as pessoas, para que elas possam descobrir que não é fora, é dentro. É se conectar com a sua melhor versão e não se conectar com as máscaras e padrões externos que a gente, durante muito tempo, se conectou que era a beleza de verdade. Então, buscar a beleza gradual, a beleza verdadeira, é um momento de sucesso para mim e reconexão com essa conexão interior de cada um. Que incrível, né? E é muito maravilhoso isso, porque olha só, o que a gente tem de padrão social do que é sucesso, se não performance, fama, ter o corpo ideal, ter a estética ideal? Isso está tão inserido, parece que está no nosso nível celular, né? A gente se sente muito insegura de, nossa, na hora de tirar o sapato, ele, meu Deus, mas vamos entrar, né? Por quê? Porque existem crenças que estão ali muito implantadas, mas eu vou pedir demissão de uma carreira dos sonhos, mas eu vou parar com tanta gente, né? Eu vou ter meu Deus, como é que eu vou apresentar beleza para as pessoas com esse olhar diferente? Então, essas rupturas, primeiro é uma ruptura interna, estou entendendo aqui, né? É uma batalha interna, que nem sempre é fácil, que dá umas insônias, assim, dá uns chacoalhões na nossa vida e tal, mas que vale a pena para construir aquilo que realmente faz sentido para a gente, que tem tudo a ver com a busca de todos que estão aqui no Congresso, não é à toa que estamos todos aqui. Agora, uma pergunta que me interessa muito diretamente nesse momento da minha vida. Vocês todas são mães. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem é pai? Muito bom. Tem um livro que eu amo, que se chama Como Ser Pleno num Mundo Caótico, que é do consultor de saúde mental do Google. Vocês já leram esse livro? É muito maravilhoso. E ele traz lá uma metáfora. Ele fala que a nossa vida, a gente tem uma esteira de merda intergeracional. É como se nós fôssemos, assim, operários de uma fábrica, né, de uma linha de montagem, e daí vai ter essa esteira e a gente vai recebendo dos nossos ancestrais, já que é o tema do congresso, né, ancestralidade, a gente vai recebendo dos nossos ancestrais uma série de conteúdos. Boa parte desses conteúdos são grandes merdas, né? Daí ele vai assim descrevendo, é bem nojenta essa parte. Algumas têm uma textura estranha, o cheiro nem se fala ali, né? E a gente vai recebendo. Se a gente se afasta demais dessa esteira, não quer olhar, a gente também perde as flores que essa esteira ela traz para a gente. E a gente, a partir do momento em que a gente vai se desenvolvendo e sendo fiel a gente é dotado da varinha mágica da compaixão, que a gente transforma essa merda em adubo para que elas, enfim, possibilitem o nascimento de flores. E aí, a grande questão é, por mais que sejamos, né, pessoas assim que buscam, que se trabalham, a gente tropeça também, a gente falha e tal, como não transmitir, ou como transmitir menos de todos esses padrões sociais, essas expectativas sociais para os nossos filhos, assim, conseguir
transbordar esse legado de conexão interior e não ficar cobrando tanto. Eu sei que não é possível, né, a gente fazer algo perfeito, a gente conseguir assim o ideal. Mas como eu falei lá do Galeano, né, o ideal ele está no horizonte. O que vocês fazem para que os filhos de vocês eles possam trilhar esse caminho verdadeiro assim de conexão, sabe, com quem eles realmente são? Se esvaziando um pouco da expectativa que vocês têm em relação a eles. Cris, você que já é mãe aí de adultos, né? Como que é para ti? Olha, você sabe, filhos, a gente cria muita expectativa, né? A gente coloca, tem que ser assim, tem que ser assado, seguir essa profissão, a gente vai tentando. Mas eu costumo dizer que a gente mais aprende do que a gente ensina com os filhos. Com certeza, eu tenho um filho de 30 e uma filha de 29. Eu sou um ser humano melhor depois que eu fui mãe, porque eu aprendi que, desde o primeiro dia, que a gente simplesmente está aqui para ajudar eles a encontrar esse caminho, né? Então, eu sempre tive... Eles são aquela frase, né? Os filhos são do mundo, de fato. Né, eles têm cada um a sua característica, e aí você tem que ter essa sensibilidade, não da mente, mas do coração, de se conectar com eles de fato, com os dons que foram dados para eles, para que eles possam se conectar de fato com aquilo que eles são de verdade. Eu adoraria que eles trabalhassem comigo, com beleza, trabalharam até no passado, mas hoje cada um trabalha com arte, trabalha com cinema, produção. E quando eles foram escolher essa profissão, cada um, eu me questionei muito. Eu voltei para mim, né, e perguntei, nossa, será que de fato eu tinha que seguir o meu caminho para que eles pudessem seguir o deles? Então, eu acho que é isso, é você estar muito conectado com o coração de cada um e se permitir deixá-los. E você ser simplesmente um apoio na educação, no saber, na condição, para que você consiga fazer com que eles estejam presentes com aquela sua própria natureza. Que, de fato, como jovens, talvez eles não saibam ainda, mas eu tenho certeza que eles estão seguindo a arte individual de cada um. Então, acho que é um pouco disso. Eu fico com vontade de contar histórias dos meus filhos, né? Que eu acho que para mim representam um pouco isso, mas antes disso eu quero dizer que a tua fala, né, sobre esse exemplo do livro, que eu já conhecia também, ela me trouxe essa história do solo fértil. E o solo fértil, ele tem humus. E não é à toa que a palavra humus vem da mesma raiz da palavra humano. E eu acho que talvez aí more, para mim, pelo menos, o segredo e uma grande herança da minha mãe. A minha mãe, se eu tivesse que descrever ela em uma palavra, eu descreveria, ela sempre foi uma pessoa humana. E ela sempre me mostrou as fragilidades dela, os sonhos dela, as verdades dela, as incoerências dela, as fragilidades dela. Então, eu acho que esse foi o maior legado que ela me deixou. E eu busco isso para deixar também, né? Não parecer perfeita para os filhos, não ter as respostas que os filhos precisam, poder chorar na frente dos filhos, poder dizer que eu estou irritada, que eu estou cansada, que eu não aguento mais, inclusive eles, né? Então, isso tudo é algo que eu busco e tento transmitir, assim, essa verdade do que eu estou vivendo. Mas é verdade o que a Cris falou, a gente muito mais aprende do que o que a gente ensina, né? Outro dia o Miguel chegou para mim, o Miguel está com 11, ele falou assim, mamãe, qual a profissão que dá mais dinheiro? E aí eu falei para ele, é que você ama. Ele, mamãe, não zoa, vai. E aí eu falei, é verdade, é a que você ama, porque é a única que você vai conseguir fazer todos os dias, com todos os perrengues que todas as profissões vão ter. Todos os trabalhos têm momentos muito desafiadores. Se você não amar, está perdido, né? Então, assim, você não vai conseguir. E, de novo, a gente está aqui falando de felicidade. A primeira busca tem que ser essa, né? Mas o João, outro dia, o Miguel estava aprendendo, já fazia letra cursiva muito bem, e o João estava aprendendo ainda a escrever, e ele estava muito encantado com essa história do Miguel fazendo letra cursiva, e ele perguntou, mamãe, quando é que a gente aprende tudo?
E aí eu falei para ele, o que você acha, João? E aí eu falei, quem você acha que é a pessoa que mais me ensina? E aí ele olhou, eu? Então eu acho que é garantir que eles tenham essa vontade de um aprendizado constante, como uma meta, né? Nesse sentido de poder saber que a gente nunca vai ter consciência e saber tudo, e quanto mais a gente sabe, mais a gente tem consciência daquilo que a gente não sabe. E eu acho que isso também é algo que a gente precisa buscar e dizer para os nossos filhos. Mas essa história do inegociável eu aprendi com o Miguel muito, porque e foi ele que talvez conseguiu resumir para mim o que é andar de mãos dadas o tempo inteiro com o essencial e não negociar o inegociável. Ele estava fazendo uma lição de educação financeira, perguntaram para ele assim na lição, qual é o item que a sua família mais consome? E aí eu falei, meu Deus, o que esse menino vai responder agora? E ele respondeu, oxigênio. E aí eu falei assim, nossa. E aí, qual é o preço? Quanto custa o oxigênio? Era a segunda pergunta. Nada. Não custa nada. E quanto vale o oxigênio? Então é isso, para mim é a gente conseguir realmente, junto com os filhos, e os filhos ajudam a gente o tempo inteiro a olhar para o que é essencial, a saber que o que vale não dá para comprar. O que vale não tem preço que pague. E isso é a beleza da vida, né? Que lindo! Gente, a Mari vai estar autografando o livro dela no intervalo do almoço ali. Mas, Mari, eu te indico fortemente escrever um próximo livro dos diálogos com seus filhos, assim, porque são perguntas muito maravilhosas e respostas mais ainda, assim, é muito, muito legal. E para ti, Sheila, quantos anos têm as suas meninas? Minhas filhas ainda estão no primeiro setênio, que fala que é a época que a mãe é tudo na vida, né? E eu vejo isso diariamente. Para mim, a educação é a maior experiência da minha vida, eu posso dizer assim. Todo dia eu falo assim, gente, eu estou fazendo uma experiência, e uma experiência que tem que dar certo, né? Que eu não sei qual que vai ser o resultado. E é muito gostoso, eu aprendo diariamente com elas. Eu acho que minhas filhas já vieram ao mundo, talvez para quebrar muitas expectativas dos outros, que desde que elas estão na minha barriga, eu dou entrevistas que as pessoas me perguntam, e elas vão ser jogadoras de vôlei? Elas vão ser as futuras Sheilas? Em 2038, 2042 vão estar na Olimpíada? Aí eu falo assim, gente, minhas filhas, a única coisa que eu desejo para elas é que elas sejam felizes. O resto é elas que vão descobrir o caminho dela, com a minha ajuda, mas elas que vão descobrir o caminho dela. Então eu imagina mais uma coisa, se elas forem, eu acho que eu nem quero que elas sejam jogadoras de vôlei, tomara que elas não escutem isso. Porque vai partir do negócio que tem que ser pelo menos o que eu fui no vôlei. É muita expectativa em cima delas, então eu quero que elas não sejam filhas. Se vocês não quiserem ser, eu vou apoiar mais do que se vocês quiserem ser. Mas assim, ontem aconteceu, minhas filhas realmente sentem a minha partida. Eu posso ficar um dia fora que elas choram. E ontem eu estava, antes de sair de casa, eu saí de casa 2h da tarde, eu estava jogando com elas, sentada no chão, jogando um joguinho de construir. Um joguinho de construir mesmo assim. Aí uma hora caiu o que a gente tinha construído, eu tenho gêmeas. E uma delas ficou muito nervosa, começou a chorar muito, isso e aquilo, eu não sei mais o que eu tinha feito, mas chorar assim, intenso. Eu falei, calma, a gente faz de novo, e sei lá o que, não, mas eu não sei. E ali eu já sabia que ela estava assim, porque eu ia sair. Que acontece isso muitas vezes. Só que ela ainda não sabia. Para ela, é porque a pecinha caiu. Destruiu. Aí eu falei, calma, meu amor, calma, eu tentei buscar. Aí eu saí, respirei, tomei um copo d'água, porque nós também precisamos, né? Não é? Aí o que eu faço? Aí eu falei, filha, vem. A outra estava lá bem, ainda montando, toda distraída. Falei, Nina, vem aqui com a mamãe. Não quero, não quero. Eu falei, vem aqui no quarto da mamãe. Ela veio, deitou na minha cama, eu deitei com ela, levantei a blusa dela, comecei a fazer massagem. Ela baixou a blusa, falou, não quero. Falei, calma, meu amor, respira. Eu tento ensinar respiração para elas desde cedo. Tentei ensinar respiração quadrada ontem, não sei se funcionou, mas eu tentei. Aí ela, não quero. Depois eu tirei a mão, respeitei. Ela olhou para mim chorando ainda muito e falou, mamãe, faz massagem então. Aí eu comecei a fazer, e preocupada com o horário, que eu tinha que sair. Eu falei, meu amor, eu preciso te chamar o Uber. Aí começou o choro todo de novo, eu não quero que você vá. Aí ela colocou para fora o que era. Eu não quero que você vá, eu não quero que você vá. Eu falei, vão comigo lá embaixo, eu moro em prédio, né? A babá veio junto, eu desci com ela.
E ela agarrada, assim, no meu colo, chorando muito. E nisso o elevador para no 6º andar e entra alguém. E nessa hora ela segurou o choro. E eu não falei nada, ela colocou a cabeça aqui em mim, segurou o choro. Saímos do elevador, a pessoa saiu antes. Eu deixei a pessoa distanciar e falei, meu amor, tá tudo bem você chorar na frente de qualquer pessoa. Eu falei, a mamãe... E ontem fizeram 3 meses que minha mãe faleceu. E eu falei disso no Stories, logo que eu acordei de manhã caminho do yoga, e eu me emocionei. Saiu lágrima do meu olho. Eu falei, a mamãe chorou hoje e um tanto de gente viu. Eu falei assim, não tem problema você ser você na frente de todo mundo e mostrar suas emoções. Então, eu acho que a gente aprende com o filho e a gente ensina no nosso dia a dia, com o que aconteceu ontem, por exemplo. Para mim, realmente, a maternidade é uma experiência. Eu sou mãe de 2 meninas, mas é de primeira viagem, porque eu não tive a primeira e a segunda, porque eu acho que a gente vai aprimorando, talvez, né? E eu tento passar para elas o que é o mundo e fazer elas buscarem a verdade dela, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. E que elas vão quebrar muitas expectativas de todo mundo e que está tudo bem, gente. Maravilhoso. Ai, a gente tinha mais um montão de coisa para fazer e falar aqui, mas o tempo está terminando. E aí, para a gente fechar aqui, vou fazer um convite para você fechar os seus olhos. Como a Sheila falou para a filha dela, respira profundamente, encontra um lugar assim. Ai, coloca os 2 pés no chão, se você tiver com as pernas cruzadas, encontra uma posição de conforto. Nessa semana, eu fui fazer uma busca de definições de sucesso para a filosofia, para a espiritualidade. Eu encontrei uma poesia em cordel do Braulio Bessa que ressoa tanto com essa nossa conversa, que eu gostaria que vocês sentissem mesmo esse cordel. De olhos fechados e bastante conexão com aquilo que é sucesso para você. O sucesso é lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço, sem molde para fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu progresso. Eu busco, mas não me apresso, sabendo de uma verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é ter consciência que sucesso é caminhada e que no fim a chegada é só uma consequência. O sucesso é paciência, pois toda vez que tropeço, me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta, seja granfina ou modesta, prazerosa ou dolorida, seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve acesso também tem capacidade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é passar para frente sem passar perna em ninguém. É subir, chegar ao topo, sem pisar em outro alguém. Sucesso não é hotel para pagar e se hospedar. Sucesso é casa de amigo, que lhe hospeda sem cobrar. Sucesso não é troféu para enfeitar a sua estante. Sucesso é saber perder e seguir sempre adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento, é ter algo para ensinar. Sucesso não é carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo para gastar. Nem contar nota de 100 sem ter para quem contar. Sucesso não é a fama, sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por ter feito sempre o bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples, é assim que me expresso e sei que a simplicidade faz parte desse processo para escrever a verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso.
Meninas, muita gratidão por essa conversa maravilhosa. Que a gente possa aqui, apesar de ser uma construção individual, nesse coletivo, se aproximar mais e mais daquilo que realmente é sucesso para a gente. Gratidão, amadas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.